Braulio, eu não vou dizer nada novo para mim, mas talvez seja para algumas pessoas que estão nos assistindo. Claro. Eu estou acompanhando o processo de pós-cristianização do planeta desde que ele começou. Ele começou mesmo a dar demonstrações claras de que iria andar para aí na década de 60, início da década de 70. Mas nos anos 80 configurou-se. Foi quando mais ou menos 5.000 templos episcopais, anglicanos, desculpe, na Inglaterra, foram vendidos para mesquitas islâmicas, ou para bares, para lugar de raven, ou para boates, para outras coisas mais. Ali eu olhei, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, e falei, acabou. Só vai ficar o estribucho do rabo da lagartixa. Aí os neopentecostais chegaram na Europa e quiseram neopentecostalizar a Inglaterra, a Alemanha, alguns lugares. Eu estive pregando muitas vezes lá nesse período em que os neopentecostais ingleses e alemães estavam querendo ver se substituíam aquela frieza por esse fogo de artifício que eles trazem. Claro que não pegou. O europeu é rodado demais para entrar nessas idiotices. Que só essa nossa macaquice idiotada assume, né? Então, não pegou. E o processo continuou. Nos Estados Unidos, ainda não tinha acontecido. Mas eu me lembro que pregando nos Estados Unidos, em tantos lugares, em tantas conferências, em tantos auditórios, em tantas igrejas, em tantos congressos, em tanta reunião de líderes, a década de 90 inteira eu falei a mesma coisa nos Estados Unidos e na Inglaterra. Falei, são dias contados. Vocês acham que esse povo que começou a pular com a Catherine Coleman, e com o Kenneth Reagan, e com o Kenneth Copeland, e com o Armstrong, e depois com os ensaios de teologia da prosperidade do Pat Robertson, e depois de todos que vieram, Oral Robertson, e todos os loucos que foram só crescendo, indefinidamente, até que chega o maluco mais papagaiado de todo, que é o fede mais não cheira bem, o Benny Hinn, que é o Steve Martin. Ele é o Steve Martin? É o Steve Martin, mal intencionado do fede mais não cheira bem, porque no filme Fede mais não cheira bem, A Loop of Faith, o Steve Martin, como enganador, se converte no final, mas o Benny Hinn continua sem se converter até hoje. O filme dele ainda não acabou. Não, e vai acabar numa tragédia. Já houve 3, mas ele não se emenda e continua para 4. E ainda tem um tal de Agenor que traz ele agora aqui para abençoar a loucura local, de novo. Mas vamos adiante. Essa coisa foi crescendo, e eu dizia nos Estados Unidos, gente, isso dura 10 anos de pulação, mas eles não vão aguentar pular mais de 10 anos, 15 anos. Deve ficar nessa... que aqui está começando, lá já está rodando há muito tempo. Eles vão cansar. E quando cansarem, eles vão entrar em depressão. Eles vão ter crises de culpa aguda por terem deixado o evangelho para entrar nessa superstição. Eles vão não aguentar mais o desprezo que vão receber da população, porque eles estão abusando até não poder mais. Bom, infelizmente o resultado, esses dias, foi apresentado numa pesquisa feita nos Estados Unidos. Se eu não estou me engano, foi o New York Times que fez, e o meu amigo Silas Pinto, que mora na Flórida, já trabalhou comigo em São Paulo na década de 80, é um especialista em estatísticas, mandou para mim hoje de manhã. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. A estatística, mostra aí, meu querido. Lá, quem me mandou é um homem muito piedoso, ele diz, ore pelo vosso pastor. Na realidade, eu oro por todos os pastores, mas eu sei que uma quantidade enorme de coisas que você vê aí são o resultado da inconversão dos pastores ao evangelho. Mas olha a estatística, 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados ou feridos pelos seus líderes de confiança, pelos superiores.
Aqui está cheio de pastor que tomou no cunha por causa de um superior. Sei. Aí 70% dos pastores trabalham contra a depressão, senão eles caem e não levantam. Está começando a ter crescentes estatísticas de suicídios de pastores na América. É o pastor do Rivotril, Caio? Do Rivotril e do Riva sem trio e do trio sem Riva, de tudo. Do trio Parada Dura. 7 mil igrejas fecham a cada ano, Braulio. Opa, rapaz. Onde já foi a capital da igreja que se abria. Está fechando. Vai fechar. É muita loucura. Assiste ali o Discovery ID, que é só crime. Você vai ver que uns 15, 20% são só crimes de pastor matando mulher. Coisa de igreja. Coisa de igreja, de todas as denominações. Vai de presbiteriano a neopentecostal. Não faz acepção de igreja. Neopentecostal ganha na estatística, mas todo mundo entra no processo. Tudo igreja. E aí 1.500 pastores desistem a cada mês de prosseguir, porque não dá, né? Aqui conosco, já deve ter muito mais de 1.500 desistindo por mês aqui no Brasil. O que você acha que a audiência do Papo de Graça é estrondosamente grande? Outro dia o Marrom estava me dizendo, olha, vocês alcançam audiência aqui que a rede TV nem sempre alcança. E é uma TV aberta. 10% somente se aposentarão como pastores. 90% desistirá antes. Claro, não está suportando. 80% dos pastores hoje se sentem desencorajados a fazer qualquer coisa. Claro, eles atiraram no próprio pé, jogaram um canhão para cima, caiu na cabeça, né, amigo? 94% das famílias de pastores sentem pressão do ministério, no mínimo. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. Ixi. É claro que não tem. Pastor não consegue confiar em ninguém. Se ele tiver um amigo, o amigo pode entregá-lo para ficar com a posição dele, até com a mulher dele. Tem uma rixazinha, uma guerrinha. Rixa não. Está todo mundo querendo passar a perna em todo mundo. É o pessoal do tapete. E quanto maior for a igreja, maior é o salário. Se o meu amigo, que é pastor de lá, me conta uma podridão, eu conto para 2 diáconos dele, deixa a história seguir. Eles tiram ele de lá e me convidam, porque fui eu que fiz o favor. Meu Deus. Pois bem, 90% dos pastores relatam ter trabalhado entre 55 e 75 horas por semana. Nós estamos falando de alguns pastores dedicados. Especialmente, eu creio, que quem recebeu essas estatísticas foram mais batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Mas é verdade que se os neopentecostais considerarem os 5 cultos que eles fazem por dia como trabalho, eu considero como uma tentativa ininterrupta de não parar de arrecadar, né? Mas não como culto. Se eles considerarem esse trabalho de arrecadação induzida como trabalho, tem mesmo. Na Universal tem gente que trabalha 75 horas por semana, porque aquilo ali é um bazar de Istambul que não pode parar. Tem que dobrar a meta sempre. Então, meu querido, você é um pastor vivendo essa história inteira, que parte dela, quer conversar com a gente, é só falar conosco. Agora mesmo eu terei todo o prazer de atender você com toda a meiguice, compreendendo certamente o seu dilema. E qualquer outra coisa, a gente vai conversando enquanto o Espírito Santo for nos provocando. Vem IVTV, o canal é você.